No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Pouquinho mais tarde hoje, mas tenho certeza que vai valer a pena. A gente vai bater um papo com uma pessoa sensacional, um cara que eu admiro muito, e a gente vai contar a sua história, saber das novidades, como é que tá essa correria dessa campanha, a loucura dessas eleições. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, deixa eu falar da Aureb Comunicação. A Aureb é a nossa grande parceira. Se você precisa de uma agência para poder fazer o gerenciamento das suas redes sociais, as captações, principalmente, né, organizar aí, fazer com que a sua marca apareça, entre em contato com a Aureb. Tem o QR Code na tela. Rapidamente você já troca uma ideia com o pessoal e já agenda aí para poder bater um papo. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, bebida em quantidade, qualidade e, é claro, rapidez na entrega também, tá? Beba com moderação, clica no QR Code e troca uma ideia com o Fernandão. Montana Automóveis, lá você sabe que encontra o que há de melhor em veículos, né? Você pode comprar o seu veículo, financiar, você pode também vender. Teve agora o Acelera Montana 2, que foi o maior sucesso. 2 lojas em Rio Preto, pelo site você também já adquire o seu carro. Se você está precisando, né, de um utilitário, um SUV, entre em contato com a Montana. T-Flow, a marca que está sempre junto com a gente, loja lá no Iguatemi, e você pode comprar pelo site com o cupom NOAR10, 10% de desconto para você na T-Flow. Nova coleção, tá sensacional, vale muito a pena. Entra no site para você saber das novidades. Bela Capri, daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando uma deliciosa Bela Capri. Você pode comprar sua pizza a partir de R$ 49,90. Pelo aplicativo chega rapidinho, você não paga a taxa de entrega, tá? Bela Capri junto com a gente por aqui também. O Instituto Paulo Botura, chegou aquele momento de você fazer aquele trato especial na sua saúde bucal. E com o Instituto Paulo Botura, você tem aquela odontologia inteligente. Então, já clica no QR Code, já entra em contato e marca a sua avaliação. Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar que trata o carro, seu carro, como se fosse deles, tá? A estética automotiva do seu carro merece a assinatura e os cuidados do Sanso Estúdio. N4 Telecom, você sabe que aqui na Filmix a galera já usa N4 Telecom e nos melhores eventos em Rio Preto também. Então, para você não ter falha nenhuma e principalmente na sua casa ou na sua empresa, contrate a N4 Telecom. A IMB Morumbi, cara, o Polo São José do Rio Preto tá bombando, tá? Se você já passamos da metade do ano aí, se você ainda não sabe o que vai fazer a sua vida, faça um curso da IMB Morumbi junto com a gente por aqui também. Nosso convidado de hoje é muito especial. Cara que eu tive o prazer de conhecê-lo lá nos estúdios da Líder FM, e de lá a gente já começou a acompanhar o trabalho. E aí eu comecei a falar, mas como que o cara ficou só 2 anos e o cara fez tanta coisa assim? A gente começa a ficar meio desconfiado, a gente começa a investigar e vai saber que ele fez muito mais. Então hoje, aqui no Ar com Hamilton Trevisan, uma honra, um privilégio muito grande de ter aqui hoje com a gente Danilo Campetti. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Hamilton, uma alegria estar aqui participando do seu podcast, No Ar com Hamilton Trevisan. Desejar uma boa noite a todos. Mandar um abraço, cumprimentar todos os seus patrocinadores aí, na pessoa do meu grande amigo Paulinho Botura. Ô, gente boa profissional demais. fantástico, um grande amigo. Dizer que é uma alegria estar aqui, Hamilton, para a gente poder expor as nossas ideias, expor o que a gente fez durante o mandato. Obrigado pelo espaço. E desejar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando e estou à disposição. Tá ali minha rede social, quem quiser seguir, tá lá. Obrigado por divulgar. E uma honra estar aqui contigo, meu amigo. Tamo Obrigado junto mesmo. sempre, que isso. Cara, como é que tá essa correria, né? A gente sabe, você acabou de chegar de um evento agora e às vezes a gente vai te acompanhando pelas redes sociais e fala assim, ó, mas ele tava aqui agora, como é que ele tá aqui? Como é que ele tá nesse lugar? Como é que tá essa correria dessa campanha, meu irmão? Agora é intensidade, né, Milton? Agora a gente realmente, de acordo com as regras eleitorais, aí, depois do dia 16 de agosto, a campanha propriamente dita começou e a gente continua no nosso propósito, defender nossas bandeiras, levar isso à nossa população, esclarecer a população. Eu gosto muito de um termo que é evangelizar. Boa. A gente precisa evangelizar a nossa população e dizer para eles o que realmente está acontecendo no país. Por que você não consegue terminar um mês com salário, o salário termina antes? Por que você não consegue, o teu poder de compra está reduzidíssimo, você não consegue mais fazer o supermercado como você fazia? Então a gente está levando esses esclarecimentos, a nossa posição, a gente tá buscando agora no corpo a corpo, pedir o voto e dizer para essas pessoas por que nós temos um projeto de país que é inovador, nós temos um projeto de país
que realmente tem a solução para os problemas, ao contrário desse governo federal que está aí há 20 anos do nosso século, praticamente governando o país, e o país só vai ladeira abaixo. Sim. Então, nós vamos poder falar mais sobre isso aqui, trazendo números, trazendo evidências, trazendo estatísticas para poder provar para a população por que a gente tem que mudar a presidência do Brasil, por que a gente tem que eleger parlamentares que defendam as bandeiras que nós carregamos, porque essas bandeiras trazem o resultado e trazem aquilo que é prosperidade para a nossa população, melhora a vida da nossa população. Então o propósito é esse. É isso aí. Bom, se é que alguém ainda não conhece o Danilo Campetti, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quem é o Danilo Campetti antes de ser deputado, né? De onde você vem, como que você teve aí como se diz assim, a trajetória da sua vida antes de chegar na política. Bom, vamos lá. Para começar, a gente já começa, antes de explicar quem eu sou, eu já vou começar metendo o pé na jaca, né? Danilo Campetti é o policial que prendeu o Lula. Pronto. É isso aí. Mas assim, vamos lá. Uma das fotos mais emblemáticas que você vai encontrar na internet. Pois é, o Lula é esse cara que está destruindo o nosso país, que a cada governo dele, a cada governo do PT, ele tem um escândalo de corrupção. Não passou um governo do PT que não tem um escândalo de corrupção, que não tenha índices alarmantes de falta de gestão, de incompetência. Então, as duas marcas do PT são a corrupção e a incompetência. Eu vou falar mais disso depois, né? Vamos falar quem sou eu. Eu sou um policial, fui policial civil durante 8 anos, sou policial federal e estive deputado estadual durante 2 anos no último mandato. Eu lá em 2018, após ter participado da prisão, a efetiva prisão, porque dizem que participou da condução coercitiva, que só escoltou. Não, eu estava na prisão dia 7 de abril de 2018 do Lula, que não deveria estar onde está, governando nosso país. Um dos maiores absurdos da nossa história é você pegar um descondenado desse para dirigir os caminhos da nossa nação. Um cara que é puro ódio, é puro rancor, um cara que persegue todos aqueles. Eu fui perseguido pessoalmente por ele só por ter cumprido o meu papel de policial federal em efetivar a prisão dele, um mandado de prisão depois da condenação em segunda instância, ele foi condenado por 3 instâncias, 9 juízes, com todas as condições de defesa, com provas sobradas. Então, um caso, amigo, extremamente que traz uma vergonha nacional e internacional para o nosso país, e que eu estou muito certo que esse ano nós vamos mudar. 4 de outubro vai começar essa mudança, e se houver segundo turno, a direita vai votar, Flávio Bolsonaro será eleito, a gente vai tirar esse cara. Mas eu sou um policial, fui assessor lá em Brasília, no governo Bolsonaro. Logo depois de ter participado da prisão do Lula, eu estive na segurança do então candidato Jair Messias Bolsonaro, para falar para as pessoas, né? A Polícia Federal tem uma função institucional de proteger todos os candidatos à presidência da República a partir da homologação da candidatura. Então, homologou a candidatura à presidência da República, todos eles têm direito a receber segurança da Polícia Federal. E eu fui voluntário em 2018 para seguir nessa posição de segurança do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Com a vitória de Bolsonaro, eu fui convidado em 2020 para assumir uma função de assessor especial no Ministério da Agricultura. E aí eu fui para o Ministério da Agricultura e quando eu conversei com o presidente Bolsonaro, ele ligou para mim por causa da minha exposição. O PT tava me perseguindo porque eu apareci numa foto em que eu estava escoltando o Lula para cadeia, e aí eles começaram a questionar descobriram que eu era o apoiador do então presidente Bolsonaro, e começaram a questionar a minha atuação, né? A atuação policial era uma coisa, eu não era político, nem pensava em ser político. E aí o Bolsonaro falou: olha, vem trabalhar comigo e eu preciso te colocar no Ministério da Agricultura. Eu falei: bom, eu sou do interior, sou do agro, mas vamos enfrentar o desafio. Eu não sabia qual era. Ele falou: não, você vai combater invasão de terra. Ou seja, eu estava saindo da polícia para assumir um cargo no governo federal, mas ia continuar lidando com bandido, né? Combatendo bandido. Porque a MST é uma organização terrorista e criminosa,
que vilipendia o direito de propriedade, que invade terra, que ofende, às vezes, o direito de gerações de familiares que construíram o legado da família na agricultura, que prestam um serviço consolidado. E vamos dizer uma coisa, essa conversinha de esquerda, de latifúndio, não existe latifúndio no país. Olha aqui no estado de São Paulo, a tecnologia empregada ao agro, no Brasil todo, se você vai no Pará, se você vai no Maranhão, se você vai onde quer que seja, Milton, você tem tecnologia empregada. O país, ele alimenta pelo menos 1 bilhão de pessoas dos 6 bilhões de habitantes, Sim. se não alimentar mais. E aí eu fui combater o MST e as organizações criminosas e terroristas congêneres, e a gente reduziu aos menores patamares as invasões de terra, porque eles são covardes, né? Eles só invadem quando não tem repressão. O governo Bolsonaro reprimiu, como é o governador Tarcísio aqui em São Paulo. Aqui o cara não vai invadir, não vai ficar 15 minutos na terra porque a PM vai tirar. E aí depois eu conheci o então ministro Tarcísio de Freitas e fui exercer as minhas funções no Ministério da Infraestrutura. Aí com o convite do presidente Bolsonaro para o então ministro Tarcísio vir candidato ao governo do estado de São Paulo, eu retornei a São José do Rio Preto, né? Eu fiquei só 2 anos em Brasília, eu já morava em Rio Preto, sou nascido em Votuporanga, moro em Rio Preto há mais de 30 anos. E aí eu retornei e o Tarcísio, um dia a gente estava no meu apartamento em Brasília, eu, o Tarcísio, a minha esposa e a Cris, a esposa dele. Ele falou, Campete, eu vou ser candidato a governador do estado, você vem comigo? Falei, pô, chefe, vamos, né, ministro? Tô à disposição, conta comigo. Ele falou, não, mas eu tenho uma proposta para você. Eu tenho comigo que você tem que vir para um cargo eletivo. Eu falei, poxa, mas tudo bem, eu não nego missão, mas eu quero entender como que a gente vai fazer isso, né? Ele falou, não, vem como deputado estadual que você vai me ajudar. Eu falei, tudo bem, chefe, assumo a missão. Aí eu falei, mas eu nunca fui vereador, não tenho uma experiência política. Ele falou, não se preocupe, Deus está no comando e não se preocupa não, você prendeu o Lula, nós vamos falar e isso daí vai te dar voto. Eu falei, tudo bem, vamos aí ver. Aí eu vim, o Tarcísio no começo tinha 3% de intenções de voto e a gente andava em 9 numa van, o Tarcísio mais 8, eu era um desses 9. E a gente começou esse sonho que hoje se tornou realidade, e a realidade e a melhora de vida para os 46 brasileiros que vivem aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas, Cristiane Freitas, hoje fazem um trabalho que é histórico aqui em São Paulo. Tarcísio é o melhor governador que São Paulo já teve. Tarcísio, antes de tudo, antes da sua competência, antes de todo o seu trabalho, ele é um ser humano fantástico, é um gênio. Tudo que o Tarcísio faz, tudo que ele se dispõe a fazer, ele faz bem feito e com excelência. Às vezes a gente tem algumas pessoas dizem, esse cara é inteligente, ele sabe um pouco de cada área, Não, o Tarcísio sabe muito de todas as áreas. Sim. Eu sou bacharel em Direito, o Tarcísio dá aula de Direito para mim, ele é engenheiro civil, formado num dos maiores institutos de engenharia que é o IME. Enfim, aí a gente veio para esse desafio. O Tarcísio se elegeu governador e eu fiquei segundo suplente. E aí o Tarcísio falou, enquanto você não assumir a cadeira de deputado, eu vou te manter aqui comigo como assessor especial. E eu consegui vamos dizer assim, o meu empréstimo. Eu sou servidor do governo federal, Sim. Ministério da Justiça. Eu consegui essa sessão para que eu ficasse como assessor do Tarcísio aqui no governo do estado de São Paulo. E fiquei por 6 meses. Foi quando houve Foi quando começou essa perseguição, que foi em razão de eu ter participado da prisão. Isso nos bastidores eles falavam a todo momento. A Polícia Federal requisitou o meu retorno, Hamilton. E é algo que entre os governos ele não é comum, porque existem policiais militares que estão no governo federal cedidos, emprestados, Sim. que estão lá com o vice-presidente Alckmin, com o então ministro Márcio França, que eram pessoas que já eram da confiança dele lá atrás. E existem pessoas do governo federal que estão emprestados, vamos dizer assim, e trabalhando nos governos estaduais. Aí houve inicialmente falou assim, olha, isso não é comum. E eu não sabia por quê, mas aí começou nos bastidores dizer, olha,
chegou a informação de que, ó, isso é algo pessoal do Lula, ele quer a sua cabeça. E aí eu peguei, tive que retornar aqui para São José do Rio Preto, na Polícia Federal, e eu entendi por que ele queria que eu retornasse. Em agosto, foi instaurado um procedimento administrativo aqui na Polícia Federal, pedindo a minha demissão. Nossa. E me suspendeu preventivamente por 180 dias, inclusive proibindo o que eu portasse minha arma. Qual o motivo? Um episódio de Paraisópolis em que houve uma emboscada para o Tarcísio, de primeiro para o segundo turno, onde mais de 30 bandidos, vagabundos, emboscaram a gente e nós em 5 seguramos a situação. Eles usaram isso como pretexto para um crime eleitoral e depois para a minha demissão. Mas por graça de Deus, eles não conseguiram esse êxito. Ao final era tão absurdo, eu e o Tarcísio fomos absolvidos pela Justiça Eleitoral. E ao final, ao cabo ali, a pena de demissão era tão esdrúxula, era um absurdo tão grande que eles converteram por suspensão. E eu já cumpri essa suspensão. Mas a perseguição é algo recorrente do governo Lula. A perseguição é marca do governo dele. Eles não têm pudor nenhum em perseguir as pessoas. Vocês podem analisar o que houve com o Deltan Dallagnol, com todos aqueles que participaram de alguma forma desse episódio que foi a prisão do Lula, eles perseguem sem dó, Milton. Não para nada, né? Ó, mandar um abraço aqui pro Matheus, galera lá da Bela Capa. O pessoal já tá preparando as pizzas, falou que já vai trazer pra gente. Ô, Matheus, um abraço, viu? Um abraço. Tamo junto aí, obrigado. Todo o pessoal que tá junto com a gente. Hoje, o pessoal conhecendo um pouquinho mais sobre a história, a trajetória aqui do deputado Danilo Campetti junto com a gente. Galera tá assistindo a gente, aproveitar e mandar um abraço aqui. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva. Para você que tá assistindo a gente, quer mandar a sua mensagem, só você se inscrever no canal, rapidamente você já pode trocar uma ideia e mandar um alôzinho aqui, ó. O Antônio César tá aqui, boa noite para vocês. Sueli também, Américo de Campos é Danilo Campetti. A Ricela Baldin dando boa noite. O Antônio tá aqui, ó. Votu é Mota e Campetti, deputado federal e deputado estadual. Tá mandando um abraço para toda a galera de Votuporanga também. Votu é Campetti, galera da página, né? Que tá sempre junto com a gente por aqui também. Um abraço também para Sueli. Quem mais aqui? O Delgado tá mandando aqui, ó. Poderia ser 94 Campetes na Lesp, olha só aí, seria em boas mãos, né? Quem mais? A Tati Baroni também. Ô Tati, muito obrigado, nossa parceira aqui, nossa patrocinadora, meu candidato Campete, que legal. Sueli mandando um abraço pra gente aqui também. Quem mais aqui? O Valmir, o Júnior tá junto com a gente por aqui, Campete, deputado, todo mundo aqui, a galera junto com a gente hoje. A gente sabe que tanto que o deputado é querido, uma pessoa... Inclusive, isso é um dos diferenciais, cara, porque quando a gente vê a campanha, a gente sabe que você vai fazer suas visitas, tem a galera que tá junto com você, mas fora da campanha, quando você tá lá trabalhando, quando você chega nos lugares, reúne o pessoal para poder ficar junto, isso é muito legal, né? Porque é o reconhecimento daquilo que você já fez, vem fazendo e que você ainda vai fazer, né? Pois é, mas a gente trabalha com a verdade, né? Eu não faço promessa, eu não faço compromisso que eu não posso cumprir. Então a gente presta esse serviço parlamentar que vai muito além de propor projeto de lei. Aqui em São Paulo a gente faz interlocução de recursos. O nosso objetivo não é outro senão resolver problemas. A gente precisa resolver problemas e realmente eu tenho muita amizade com o Tarcísio. A gente estava no front junto, na campanha dele. Depois, enquanto eu estive na Lesp, a base absoluta de Tarcísio, a minha lealdade ao Tarcísio é absoluta. E porque eu sei como ele trabalha na elaboração dos projetos, eu sei do propósito do Tarcísio, que é como o meu, que é ser usado por Deus para a gente poder fazer diferença na vida das pessoas. Um mandato, um cargo público, ele não é senão uma responsabilidade. Sim. Não tem poder nenhum nisso. O poder de um mandato é algo muito efêmero, passa em 4 anos. A gente está aqui de novo, reiterando nosso pedido de voto, mas com o compromisso de se manter sempre a coerência. Você tem que manter a coerência do discurso com o que você vai fazer lá na Assembleia. E eu tenho mantido isso. As injustiças que aparecem, a gente muitas vezes, muitas pessoas acham, pô, mas o deputado vai se esquivar. Não, eu não me esquivo, não. Eu subo lá, mesmo que não seja competência estadual, eu vou lá mostrar a minha indignação. Por exemplo, a prisão do presidente Bolsonaro, um absurdo. Sim. Um absurdo, é uma prisão política, injusta, desumana, é uma tortura, porque eles não conseguem provar nada do presidente Bolsonaro em termos de roubo, de mal feito, como se provou do Lula. Ele foi condenado por corrupção passiva, foi condenado por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro.
a mais de 12 anos de cadeia. Depois vem a questão do sítio, aumenta para 18 anos. Não tem nada de inocente. Aí o que acontece? Houve uma manobra jurídica para tirar ele da cadeia, tornar ele elegível e fazê-lo presidente da República. Então, isso é o maior dos absurdos, enquanto o presidente Bolsonaro, num golpe imaginário. E aí eu subia para defender. Lógico, como que a gente consegue trabalhar crimes? É no Congresso Nacional, é no Senado, na Câmara dos Deputados, são senadores, deputados federais, mas eu não vou me eximir de representar a indignação daqueles que votaram em mim. Sim, claro. Que sabem que isso é um dos maiores absurdos históricos da história do nosso país. Um processo que não cumpriu o juiz natural, que começou no STF. O presidente Bolsonaro estava fora no 8 de janeiro, sabe? Aí me perguntar, foi uma tentativa de golpe. Por que o golpe não se consumou? Se o cara que era o ministro do GSI, o general, estava servindo água para os invasores, por que ninguém sentou? Falou que quem manda nessa parada aqui sou eu e agora todo mundo vai atender o que eu falar. Porque não houve resistência nenhuma no Congresso Nacional, no Supremo. Por quê? Porque eles não queriam dar o golpe, não tinha unidade de desígnios, não tem isso não existe. Criaram uma situação jurídica terrível só para colocar o presidente Bolsonaro na cadeia. Por quê? Porque eles querem uma equidade moral que não existe com Lula. O Lula cometeu crimes, o Lula foi julgado por crimes, o Lula foi descondenado. Então esse tipo de revolta, esse tipo de indignação, eu tenho que subir na tribuna e tenho que falar. Eu tenho que representar aqueles que depositaram 52.393 votos em mim. E esse é o compromisso, é a coerência do que eu prometi aqui com o que eu vou realizar lá. Ah, mas você vai se expor? Vou me expor. Ah, mas você vai falar? Toma cuidado. Tá bom, eu tomo cuidado, mas eu vou, com cuidado, eu vou falar a indignação dessas pessoas, porque eles confiaram em mim. Sim. Não tem nada mais raro, mais sagrado do que um voto. Isso é um compromisso, não me traz poder, não. Isso me traz responsabilidade. E é com esse propósito, sendo sempre, eu sou cristão, sendo instrumento de Deus. Eu não sou nada mais, a gente é pó, gente. Nós todos somos todos iguais, a gente vai voltar ao pó, todo mundo vai pro cemitério um dia. Ninguém é melhor que ninguém. É com humildade que a gente consegue avançar. E nesse propósito é que eu consegui fazer muitas interlocuções, e você até falou da Estela, a Estela que está nos acompanhando, até um abraço para a Estela. A Estela hoje, ela dirige um centro integrado lábio-palatal aqui em Rio Preto. O que é? Para o pessoal entender o que é. As crianças que nascem com lábio leporino. Inclusive, depois eu queria te falar para a gente poder organizar essa, para poder ver se ela vem aqui conversar. Isso, a Estela Estela é fantástica. Um baita episódio. Não, a Estela é fantástica, filha de um grande amigo meu, que é o Dr. Baldin. Esse centro lábio-palatal foi uma demanda que eu levei para o Tarcísio. São 9 milhões de reais investidos no HB de Rio Preto para que famílias que têm crianças, e a recorrência é grande de nascimento, a cada 640 partos, um nasce com a fenda. E a criança, ela sofre muito com isso, ela não consegue mamar, Milton. Ela não consegue ter sucção. E o trabalho que a Estela faz nesse centro, e que se iniciou com a ideia de um mutirão de 640 crianças na nossa região, e que se tornou um centro, a ideia evoluiu, e o investimento do governo do estado trouxe, é aquilo que eu te disse, traz o benefício, resolve problemas. Hoje essas crianças que têm que ter o acompanhamento do 0 a pelo menos 17 anos, são atendidas e fazem as cirurgias no tempo certo. Tem um psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem o odontologista, que a Estela é dentista, tem a questão da cirurgia plástica. Hoje Rio Preto oferece, essas crianças tinham que ir para Campinas, tinham que ir para o Centrinho, em Bauru. Hoje as crianças têm esse atendimento de primeira qualidade aqui em São José do Rio Preto, no HB, que é um hospital que é referência nacional, o maior produtor SUS do país. Exatamente. Então, uma interlocução minha, não tem nada mais gratificante do que a gente ver uma criança que nasce com essa fenda ser atendida, ter a prestação do Estado. E olha, é SUS. É SUS. Imagina as pessoas que às vezes estão desempregadas, as pessoas que não têm condições de ter um carro, que não têm condições de fazer uma viagem, precisava levar as crianças quase todo mês ou a cada 6 meses lá em Bauru. Agora tem esse atendimento em São José do Rio Preto prestado pelo Hospital de Base e SUS, e para todo mundo. O investimento do governo do estado, uma interlocução minha, do governador Tarcísio, que sensível ao pleito, fez a diferença na vida das crianças e das famílias.
Pessoal, é o seguinte, quem acompanha aqui o No Ar, vocês sabem que eu não tenho uma pauta aqui, né? A gente pega sempre uns tópicos, a gente troca uma ideia e tal e vai falando, mas os números do Campete é uma coisa impressionante, a gente teve que anotar algumas coisas aqui para vocês entenderem, né? O Campete já falou aqui, se a gente for ver, na verdade, um pouquinho mais de 2 anos, né, como deputado, ele já viabilizou mais de 256 milhões só para o interior de São Paulo, tá? Articulou vários investimentos aí, né, principalmente em relação à saúde, segurança e infraestrutura. Agora, falando de Rio Preto, Rio Preto recebeu, somente em Rio Preto, 68 milhões em recursos estaduais no ano passado, além de obras e equipamentos que já beneficiaram mais de 1,5 milhão de moradores na nossa região inteira, né? Pouco mais de 2 anos também, isso aí nessa gestão 24-26, consolidou um dos mandatos com maior volume de investimentos no interior de São Paulo. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre números, a gente está falando dos 256 milhões para mais de 120 municípios, cara. Ou seja, é muita cidade, né? A gente pega um estado com 645, você tem 123 aí que receberam. E a gente está falando de Rio Preto, 68 milhões, isso aí a gente está falando só do ano passado. Agora, tem coisas que a gente já tinha visto também aí, que já passou por vários lugares. Na saúde foram mais de 30 milhões no custeio do Sistema Único, né? Ampliando o atendimento de exames, os procedimentos, 9 milhões que garantiram a implantação aí do centro lábio-palatal, que é o que ele estava explicando para a gente aqui agora, além, né, de centenas de atendimentos em relação aos 102 municípios da DRS 15, que também, é sensacional. Agora, o ano passado eu achei muito bacana também que a Santa Casa recebeu aí 839 mil reais para a aquisição do microscópio de cirurgia. Cara, isso aqui é um equipamento, cara, que não acha em qualquer lugar, não é qualquer lugar que vai encontrar, e a Santa Casa de Rio Preto tem. E quando a gente fala sobre saúde, é claro que a segurança pública a gente precisa conter. Rio Preto, você sabe disso, a gente está vivendo momentos delicados aqui, mas quando a gente cuida da saúde, a gente vai realmente na ferida, né? E quando a gente vê a Santa Casa, que tem uma história grandiosa aqui na cidade, receber um aparelho desse, cara, quase R$1 milhão, cara, é sensacional o trabalho que você faz. É realmente assim, mexer com... cuidar da saúde, cuidar das pessoas é algo que realmente mexe com todo mundo, cara. Porque é pauta comum, né, Milton? Você vê, né? Você citou o caso do Centro Integrado lá Palatal, que a Estela tá coordenando com excelência lá, que tem 800 atendimentos por mês, é fantástico esse centro. Tem a questão desse microscópio cirúrgico, é um microscópio Leica de última geração. Foi uma solicitação do Dr. Nadim, foi uma emenda parlamentar minha, de 800 e quase 900 mil reais. Esse microscópio é uma inovação. E eu quero só acrescentar uma coisa para você. Claro. Para atendimento SUS. Sim, exatamente. Eu falei, eu só vou indicar emenda se atender a toda a população, principalmente a mais pobre, porque ele é menos invasivo. O doutor Nadim falou, não, a gente faz atendimento SUS, e hoje você tem um equipamento que tem no Albert Einstein, que tem no Sírio-Libanês de São Paulo, e que está à disposição da população. Esse microscópio, ele é menos invasivo para cirurgias, por exemplo, neurológicas, para cirurgias otorrinolaringológicas. Então, ele é como um catéter que você direciona, e o médico, de forma remota, através de um vídeo, ele vai conduzindo para tirar um coágulo, por exemplo. Você não precisa fazer um corte, abrir a cabeça, como é o método tradicional. Ele é menos invasivo, mais recuperação, mais qualidade de vida, menos sequelas. Então, como eu disse, a saúde é pauta comum. Os 30 milhões que nós intermediamos aqui para Rio Preto, foi um recurso que o Tarcísio entregou, que estão dentro desses 256 milhões. O que são esses 256 milhões? São os recursos que o Tarcísio entrega na caravana 3D, e ele pediu que eu fizesse a interlocução junto com ele para os 120 municípios, 96 da região e mais 120, e mais os restantes até dar os 120. O que acontece? Os prefeitos elencam 3 prioridades, normalmente são obras, e aí o Tarcísio, de acordo com o número de habitantes, de acordo com a necessidade principalmente do município, ele faz a entrega. E eu auxiliei ele nessa engenharia e fico muito feliz, e também acrescentei, pedi para ele, levei demandas e o Tarcísio concedeu para a nossa região, dentro desses 56 milhões para Rio Preto, a questão das obras da Murchide 11, a drenagem da Murchide 11. Essas obras,
A Murchid de Onça, hoje aqui em Rio Preto, é a única avenida que ainda alaga Sim. todo ano. E aí a prefeitura está com esse trabalho de fazer essa licitação, mas foi um recurso que eu consegui 22 milhões, mais 7 milhões que a prefeitura vai colocar, e aí fica a cargo da prefeitura agora realizar projeto executivo, licitar e fazer isso. Mas o recurso está lá. A responsabilidade do Estado foi feita, está lá para a gente acabar com esse problema histórico de quem mora na Murchid de Onça. Rio Preto não pode ter mais alagamento. Então, o que acontece? Tem mais o recurso, então são os 30 milhões, mais os 22 milhões da Murchid, mais os 4 milhões que foram enviados ali para a gente terminar a Avenida de Maio, que inclusive eu moro na Avenida de Maio. Isso. Sensacional. Cara. Exatamente, que é para terminar. Aí a prefeitura fez uma mudança, disse que ia terminar por conta e jogou lá para a Avenida Antônio Barizon, Sim. porque a gente precisa terminar a Avenida de Maio lá, é lá do lado da BR, ela congestiona tudo. Então, são interlocuções que a gente faz junto ao governador Tarcísio, eu levo a demanda para ele analisa e fala, não, essa demanda é possível, essa demanda é justa, essa demanda vai transformar a vida de pessoas. Por exemplo, a Votuporanga, a demanda principal era o quê? Um hospital materno infantil, Sim. que foi concedido, já está sendo construído. São 8 mil metros de construção, 4 pavimentos, 104 leitos, 30 UTIs neonatal e pediátricas, um investimento de 35 milhões, sendo 15 milhões do Estado. Essa interlocução é minha, mais 15 milhões do município de Votuporanga. Quero mandar um abraço ao Jorge Seba, nosso prefeito lá, que faz um trabalho fantástico na cidade. 5 milhões da Unifev, mais 5 milhões que a Facchini doou para esse projeto. Esse projeto vai ser realidade no ano que vem, Hamilton. São crianças, mamães, crianças, bebês que vão ser atendidos lá e que vai descomprimir o nosso HCM aqui em Rio Preto. Então vai atender 52 municípios da região de Votuporanga. Esses 52 municípios terão atendimento humanizado, de qualidade e especializado para mulheres, crianças, adolescentes, gestantes. E tudo SUS. Desde o pré-natal até o nascimento, e tudo SUS. Outra questão, primeira emenda minha, uma das primeiras emendas que eu indiquei para Votuporanga, serviço de neurocirurgia, 13 anos parado, interrompido na Santa Casa de Votuporanga. Me trouxeram o projeto, falei, não, eu vou dar start com uma emenda de R$1 milhão. Boa. No primeiro mês, uma equipe de 4 pessoas, são 4 médicos, mais enfermeiros e tal. Primeiro mês são 37 atendimentos, 25 atendimentos, sem os quais, se não fossem socorridos em Votuporanga, ou deixariam sequelas permanentes, ou levariam ao óbito dessas pessoas. Sabe como é difícil, como é corrida contra o tempo quando tem um AVC, quando tem algum traumatismo craniano. Sim. Então, esse serviço está à disposição. De que uma emenda de mais R$500 mil Santa Casa, para manter esse serviço. E aí o que acontece? Com o SUS paulista, que é um trabalho, uma inovação do governador Tarcísio, o que ele faz? Ele pegou todo o financiamento da saúde e incrementou. Ele criou o SUS paulista. A gente tem um SUS nacional cuja tabela está paralisada desde 2001, uma irresponsabilidade do governo federal. Se fosse pelo SUS nacional, as mais de 500 filantrópicas aqui do estado de São Paulo tinham fechado. Sim. O que o Tarcísio fez? Falei, não, nós vamos incrementar, vamos trabalhar com a produtividade, ao invés de dar um valor fixo para cada filantrópica, não, eu vou trabalhar produtividade, atendimento à população. E o SUS paulista paga 4, 5 vezes mais o que paga o SUS nacional, o procedimento. Os atendimentos aumentaram, no último ano a gente chegou a 1.400.000 cirurgias eletivas, se fazia 700 mil. O governo do estado de São Paulo abriu, para você ter uma ideia, algo em torno de 8.400 leitos, é o equivalente a 42 hospitais de 200 leitos. O que se fazia? Vamos construir hospital? Construiu esse hospital também no estado de São Paulo. Sim. Mais de 12 hospitais foram abertos aqui. Um deles vai ser inaugurado, que é o Hospital Materno Infantil, que eu fiz interlocução. Mas havia leitos fechados, porque as filantrópicas, os hospitais não conseguiam manter esses leitos. E o governo do estado foi lá e reabriu. Esses leitos estão atendendo a população, as filas diminuem, a regionalização da saúde indica para qual hospital, para qual para qual Santa Casa tem que ser encaminhado o paciente em razão da especialidade daquele local. Então, uma inovação na saúde do estado de São Paulo. Isso que eu falo saúde é pauta comum
É pauta de todos os parlamentares, porque sem saúde a gente é o nosso primeiro atendimento. A minha pauta, mãe, é a segurança. Mas se não tiver saúde, se eu não investir na saúde e tem uma norma legal, que metade das emendas impositivas tem que ser investido na saúde. Que é muito previdente isso. Os deputados têm que investir na saúde mesmo. A gente tem que fazer chegar, diminuir fila, fazer chegar um atendimento que é um momento de maior aflição da nossa população. É o momento em que o pai está levando um filho para o atendimento com febre. É o momento em que uma mãe está passando mal porque está num processo de virose, está num processo mais no AVC. A gente tem que dar esse atendimento de qualidade, esse pronto atendimento tem que ter qualidade. E hoje, o Hospital de Base aqui em Rio Preto, ele faz média e alta complexidade como ninguém faz no país. O Hospital de Base aqui e a Santa Casa de Rio Preto atendem a população com qualidade. Muito bem. Danilo Campetti com a gente aqui hoje, contando um pouquinho da sua trajetória, né? Um pouquinho daquilo que ele, como se diz assim, hoje estamos falando, vamos colocando às claras os investimentos e tudo aquilo que vieram aqui para Rio Preto, para a região, que foi através do governador, a pedido também, é claro, do deputado. A galera está aqui acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like para o pessoal que está aqui junto com a gente também. Tem o superchat, para você, se ainda tiver aquele botãozinho de hypar, dá aquela hypada pra gente, pro pessoal ver que a gente está entregando sempre um conteúdo de qualidade. E não esqueça também de seguir as redes sociais do deputado aqui, o Danilo Campetti. E outra coisa também, né? Amanhã, a partir de amanhã os cortes já saem, então vamos compartilhar aí com a galera pra gente poder fazer bastante barulho. Bom, vindo da área de ser o delegado, obviamente que a segurança pública, né, seria uma das suas principais pautas. E para Rio Preto você também conseguiu bastante coisa. A gente conseguiu alguns números aqui, né, quase são 520 mil destinados ao fortalecimento das forças policiais da cidade, recursos garantidos também a 31 computadores aí para a Polícia Civil, viatura para o DEIC, novos fuzis para a Polícia Militar, reforma também do pátio do hangar do Águia 17, o helicóptero que atende 96 municípios, né? E mais de 1.400.000 reais de... mais de 1.400.000 habitantes, que são todos esses municípios juntos. E a gente percebe que esse ano, principalmente, é uma das pautas mais importantes. A segurança pública. Ninguém aguenta mais. Ontem, acho que ontem ou anteontem, vários e vários vídeos da internet, aquela moça no carro, a pessoa quebra o vidro e tal. Isso acontece todos os dias em São Paulo. Aqui em Rio Preto está começando a acontecer algumas coisas nesse sentido também, e a galera fica preocupada, o pessoal fica preocupado. Você vai sair de casa, como é que você deixa a sua casa, se a pessoa entra, como que funciona isso? É realmente uma das pautas mais importantes, é aquilo que vai fazer um diferencial nessas eleições desse ano? Pois é, a maior preocupação do brasileiro hoje é a segurança pública, depois vem a corrupção. Eu quero começar dizendo que eu combati a corrupção minha vida inteira, minha vida funcional inteira, e a gente não pode tolerar a corrupção. A gente não pode deixar com que a corrupção drene o dinheiro do pagador de imposto. Eu não gosto de chamar contribuinte, porque ninguém é contribuinte, ninguém paga imposto porque quer. Esse imposto é tirado do trabalhador e hoje em cargas altíssimas, uma baixaria do governo federal, um candidato aqui que deveria ter vergonha de se colocar à disposição para ser governador do estado de São Paulo, o cara que a cada 30 dias aumentou, criou um imposto no nosso país, uma carga tributária gigantesca nas costas do cidadão, do trabalhador, mas que na sua pergunta, mais que passa um pano para vagabundo, mais que tem o ladrão como vítima da sociedade, que é uma tragédia nas políticas públicas voltadas à segurança pública no nosso país. O Lula parece que ele faz para os seus, né? Ele passa a mão na cabeça de bandido, né? O Lula que loteou o governo, que não tem uma gestão pública, tem um governo loteado, que aparelhou a Polícia Federal, e eu falo com muita tristeza, porque sou dos quadros da Polícia Federal, e a gente tem notícias de colegas que estão muito desgostosos com a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje, infelizmente, na minha opinião, ela é um órgão de governo, não um órgão de Estado. Haja vista as dificuldades que está tendo o ministro André Mendonça para poder combater os escândalos de corrupção, que são sim no governo do PT, que é o escândalo do INSS, que é o escândalo do Banco Master. O INSS, por exemplo, você tem 6 bilhões desviados. Isso porque, Hamilton,
Isso é só ponta do iceberg. Se a gente pegar o crédito consignado, são 90 bilhões. Os caras, antigamente, o mensalão era 1 milhão. Aí passou o Petrolão, que conseguiu se apurar. E eu trabalhei muito na Lava Jato. Todas as fases em São Paulo eu participei da Lava Jato praticamente. Seja aquelas que cumpriram busca no Instituto Lula, seja no apartamento do Lula, no sítio do Lula, seja na condução coercitiva dele em 2016, na prisão em 2018, depois, né, infelizmente, o neto dele morreu, a gente fez a escolta dele no velório do neto, uma judiação. Mas assim, ele ficou 580 dias preso. Preso assim, condenado, não era uma prisão preventiva, não, ele ficou condenado. Então assim, eles não sabem de saúde, eles não sabem de segurança pública. Eu esses dias estava com... É até engraçado, eu estava com o prefeito de Araraquara. Araraquara é um município que sempre foi governado pelo PT. O atual presidente do PT nacional foi prefeito de Araraquara. Sim. O município estava em frangalhos. Eu cheguei, o prefeito lá, fui visitar o prefeito pedindo ajuda, e o governador Tarcísio ajudou. Ele falou assim, ó, aqui a gente está numa dívida bilionária, eles deixaram a cidade arrasada. Eu falei, poxa, é como se fosse uma nuvem de gafanhoto, né, prefeito? Ele falou, não é uma nuvem de gafanhoto, o gafanhoto só come por cima. Eles são uma manada de javaporco, eles destroem pela raiz. E ele estava desesperado, mas a gente conseguiu ajudar, o governador Tarcísio conseguiu fazer um trabalho junto a Araraquara. Se Deus quiser, Araraquara nunca mais vai voltar às mãos imundas do PT, que destruíram aquela cidade. O PT hoje governa 3 cidades no estado de São Paulo. Absurdo. É Mauá, mais 2 cidades lá, e assim, das 645 cidades, graças a Deus, eles nunca colocaram as garras imundas dele no nosso estado. E não vão colocar. Haddad aqui é um candidato palanque, é só para fazer palanque pro Lula. Não serve para mais nada. Vai perder no primeiro turno pro Tarcísio, que representa sim a inovação, representa a prosperidade, representa a mudança de vida para a nossa população. Mas percebam, segurança pública, vamos lá. Hoje você tem, como você vê, né, as piores políticas públicas na área de segurança pública. Tinha um ministro da Justiça do governo Lula, Lewandowski, que ele se vangloriava que 55% dos bandidos presos eram soltos na audiência de custódia. Você falou muito bem desse vídeo dessa moça que estava no seu carro com o celular para ela ver o mapa. E ela foi, e o cara quebrou o vidro, pegou esse celular e levou. Ela demorou um tempo ainda para entender o que estava acontecendo, mas isso acontece todos os dias. 95 celulares por hora são roubados no Brasil. Então, olha só, aí esse cara, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai para audiência de custódia, ele vai ser solto 1, ele vai ser solto 2, ele vai ser solto 35 vezes. Eu não estou fazendo projeção, não, isso é caso real. De um cara desse que roubou 35 vezes celulares. Não existe polícia no mundo, Hamilton, que consiga combater essa justiça que solta. E aí você vai falar, mas a culpa é da justiça. Com todo o respeito da justiça, não é. A culpa é da concepção que foi criada. A gente tem que mudar o paradigma. Aqui em São Paulo tem sido feito. Então a gente tem que mudar, vai dizer assim, olha, o bandido, para o governo do PT, o bandido é uma vítima da sociedade, sim, que não teve oportunidade, que o meio social levou ele a cometer crime. Faço uma pergunta para você. Paraisópolis, a maior favela de São Paulo, tem 200 a 300 mil habitantes. Vou colocar 200 mil habitantes. Você tem 200 mil traficantes em Paraisópolis? Jamais. É óbvio que não. Você tem trabalhador que está sendo roubado no ponto de ônibus. Aquele cara que sai de manhã, que tem que acordar 4 horas da manhã, que fica 2 horas até chegar no trabalho, que depois termina o trabalho exausto e vem dormindo no ônibus. Esse trabalhador é vilipendiado por esses vagabundos que pegam o celular e roubam o celular deles. É esse pessoal que quer que a segurança chegue. Aqui em São Paulo tem chegado. Aqui em São Paulo os índices estão os menores possíveis. Só que a mudança tem que ser de diretriz, como a gente está servindo como exemplo aqui em São Paulo. É a menor taxa de homicídios. São Paulo, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes são 6,6. Nem Nova York tem essa taxa. Ao passo em que os governos do PT, Bahia, Ceará, explodem para 40 homicídios por 100 mil habitantes. No Ceará, pra você ter uma ideia, o domínio das facções lá é tão grande
que a polícia tinha que escoltar os moradores que eram obrigados a deixar suas residências, cara. Um absurdo, onde o PT vai, é uma nuvem de gafanhoto. Não sobra nada, é cupim, é java-porco. Eles destroem tudo. E na segurança, eles conseguem estragar todo e qualquer programa. Eles não sabem combater. Eles têm um sentimento pró-bandido que a gente não tem. Eu sou pró-cidadão de bem. Eu sou pró aquele que acorda cedo, trabalha e quer ter segurança e merece segurança. E quer polícia na rua. Quem tem medo de polícia é vagabundo, é bandido. E aí o que o governo Lula faz? Ele é contra, por exemplo, elencar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Não, os meus bandidos não são terroristas. Eles são terroristas. 25% do nosso território, 50 milhões de brasileiros vivem sob o jugo dessas organizações terroristas. Eles foram contra. O Lula vetou o projeto que extinguia as saidinhas, que é o projeto do Guilherme Derrite. Ele vetou. Saidinha, por exemplo, você tem agora um cara que saiu de saidinha, estuprou, estava preso por estupro, foi lá, saiu, estuprou. Você tem um pai que saiu de saidinha, matou as 2 crianças porque brigou com a mãe, que era bandido preso. Para resumir, para a gente colocar um ponto final nessa questão, tem que acabar com benefício para preso. Não se iluda. Quando o cara fala, eu vou aumentar a pena do crime de homicídio, eu vou aumentar a pena do crime de roubo. Isso é balela. Tem que aumentar? Pode ser que sim, mas venha junto com o cancelamento de benefício. Não tem que ter visita íntima, não tem que ter saidinha, não tem que ter progressão de pena. Você sabia se o cara é condenado a 30 anos num crime, ele cumpre 1/6 dessa pena, ele tá na rua, porque progrediu pro regime semiaberto. Regime semiaberto, o cara tá na rua, o cara passa o dia inteiro na rua, fazendo o quê? Cometendo crime. Não tem que ter nada disso. O cara tem que cumprir a pena de ponta a ponta. E para determinados crimes, eu vou dizer uma coisa para você. Tem que ter prisão perpétua. O cara não tem recuperação. Não se iluda com essa ladainha de ressocialização. Isso não existe, porque o termo conceitual traz a responsabilidade para o Estado. Imagine, Hamilton, o cara comete o crime, ele ofende o trabalhador, ele ofende a vítima, ele vai lá, vilipendia, mata, estupra, rouba a vítima, que é a sociedade que paga imposto, e aí vem o Estado ter obrigação de ressocializar esse cara. Se esse cara não quiser, ele não vai ser ressocializado nunca, isso é balela. O que existe, em muitos casos específicos, é a reabilitação. O cara, ele entende, fala, eu não quero mais voltar a cometer crime. Eu não quero mais voltar a ofender os direitos da sociedade, eu vou mudar a minha vida. Se o cara não quiser, você pode dar cursinho de boné de crochê, você pode dar cursinho de contabilidade. O cara é estuprador, faz um curso de contabilidade, ele vai voltar a estuprar, só que ele sabe fazer conta agora. É só isso que muda. Tem cara que não tem recuperação, tem que ter prisão perpétua. E não caia nessa ladainha. Se a gente não mudar isso daí, a segurança pública não vai ser prestada da forma que tem que prestar. O cara tem que cumprir a pena do começo ao fim na cadeia. E cadeia não é resort. Cadeia não é colônia de férias. Cadeia tem que ser pro cara ir lá e cumprir pena. Pro cara chegar e falar assim, eu nunca mais quero voltar nesse inferno. Eu prefiro morrer do que voltar pra cadeia. O que é isso? Você aumenta o custo do crime. Sim. Você diminui essa epidemia de impunidade que a gente vive. O crime tem que ser custoso, não tem que ser incentivado. Você aumenta o custo, diminui o incentivo. Aí você começa a combater o crime. Porque hoje em dia, vale a pena o cara ser criminoso. Ele não fica preso. Ele é solto e vem aquela ladainha. A esquerda fala o quê? Não, a gente tem que desencarcerar, porque não tem condições humanas do preso estar na cadeia, porque tem numa cela que cabe 10, tem 20. Pô, se tem 20 lá, cabe os 20. É porque cabe. E aí o que acontece? Qual que é a diretriz? O Flávio fez muito bem o programa dele de segurança. Pô, vamos construir 500 mil vagas de preso. Mas não vamos desencarcerar, porque a hora que eu desencarcero, eu solto um monstro pra estuprar uma mulher. Eu solto um monstro pra matar uma criança. Eu solto um monstro pra roubar o seu celular. Esse cara tem que estar preso, ele tem que ficar preso. O que eu acho mais engraçado quando a gente vai falar assim, né? Pô, saidinho. O cara mata a mãe e o pai, aí no dia dos pais o cara sai. Aí eu falo, mas pra quem que ele vai ver? Ele vai no cemitério, vai pedir perdão. É umas coisas que não tem muito sentido. Agora, sobre a questão do celular, tiveram uma ideia muito grande, né? Que agora vai receber uma mensagem, né?
pedindo para devolver. O governo Lula é genial, né? Olha, Por governo obséquio, Lula, os por bandidos favor. dele vai. Olha que você o celular roubado vai receber uma mensagem. Olha, por favor, ô vítima da sociedade, seu sem oportunidade, a gente entende, mas o senhor, por favor, pode devolver esse celular? Pô, brincadeira. Isso é sacanagem com a população. Isso é desrespeito com o cidadão. O que o cara tem que ter é polícia na casa dele. Ele tem que ir pra cadeia. O cara que pega o celular, ele tem que ser rastreado. Tem programas israelenses, aí tem um Celebrite que rastreia. Você tem que combater o receptador. O cara que tá ganhando dinheiro porque recepta um celular. Sabe que vale 8 mil? O cara vende por 2 mil. Aí o cara tem que sai na rua, rouba 10, 15, 20 celulares. Você tem que combater o crime na sua origem, mas tem que combater principalmente a impunidade. O cara tem que ir pra cadeia, o cara tem que ter medo de ir pra cadeia. Você quer saber outra besteira que muitos falam? Que a esquerda costuma falar a todo momento, mas ele vai ser preso, o crime vai cooptar, ele vai para uma universidade do crime. Filho, que fique dentro da universidade do crime, cumprindo pena, e que não venha estagiar fora. Deixa ele lá dentro, eu não quero estagiário fora, não. Deixa ele preso. Mas o crime vai cooptar, já cooptou. Olha o tanto de gente que tá fora cometendo crime. Isso é balela, isso é conversa. Não caia nessa besteira. Crime se combate com polícia forte, com polícia valorizada, com polícia com condições de engajamento para defender a sociedade com respaldo jurídico. É isso que mudou aqui em São Paulo. A polícia militar é prestigiada, a polícia civil é prestigiada, a polícia penal tem condições de atuar nos presídios. As guardas municipais são prestigiadas. Governador Tarcísio isentou, projeto que passou lá pela Assembleia, que nós votamos, isentou o ICMS das armas que são adquiridas pela Guarda Municipal. Inclusive a Guarda Municipal de Araraquara, que Araraquara nunca deixaram armar a guarda. Nossa. O PT nunca deixou. Eu indiquei uma emenda para Araraquara para armar a guarda. Para fazer isso daí, nós vamos... E essa guarda tem que ser armada, porque policial, agente de segurança... tem que ter arma para se defender. Aliás, eu sou professor de armamento de tiro. Eu acredito que todo aquele que tenha condições de ter uma arma em casa tem que ter para defender sua família. A polícia não é onipresente. Se um cara entrar na tua casa, você vai ficar sob o jugo desse demônio. Você vai ficar sob o jugo do que esse cara quer fazer com a sua família. Não faça isso. Você tem condição de ter uma arma? Tem uma arma. Defenda sua família. Inclusive tem um vídeo na internet de um senhorzinho, você deve ter visto ele. Sim. Que as pessoas tentaram entrar na casa e lá com a arminha dele lá e tal, espantou a galera, né? Se ele não tá ali, tinha 3 mulheres na casa, os bandidos podiam entrar e fazer coisas piores. Estuprar, matar, torturar. E outra, não dê um tiro não, descarregue a arma. Eu estou falando isso porque, olha só, eu falo, não hesite. Não hesite, porque eles não têm o pudor nenhum em matar você. Eles são demônios que estão aqui. E descarrega porque você não sabe. Pela lei e pela doutrina, você tem que atirar até incapacitar o cara. Então atire até o cara cair no chão. É isso que você tem que fazer. Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui no chat. Vamos tentar falar aqui, porque tem muita gente, né? A Terezinha tá aqui, ó. Muito importante a união de vocês. Parabéns aí. O Denis Cardoso, cara, gente boa demais. Nesse podemos confiar. O Moura tá mandando aqui, ó. Moura Paulo Roberto. Nosso nobre deputado Danilo Campetti é o candidato da minha família, meus amigos, empresários, comerciantes, médicos. Temos orgulho de tê-lo como nosso representante na Lesp. Fabrício Ferreira também. Você é a melhor opção para deputado estadual, seriedade e honestidade. O Rafael Oliveira também, melhor candidato para São Paulo. Tiago Galete, o conheço desde a adolescência, sei da sua hombridade e lealdade também aos pais, né? Amor à família, homem de Deus, vamos juntos. O Alexandre Reganin também, grande abraço, meu deputado, todo abraço pra galera de Votuporanga. Pessoal de Badibacite também aqui. Francis de Tanabi tá mandando um abraço também aqui, muito obrigado. A Sueli lá de Américo de Campos. O Hércules tá mandando aqui, ó, Campete, rumo à vitória, um abraço pra você. A Selma também. O tio Tommy tá mandando aqui, ó, parabéns aí, Campete, conte sempre comigo. Cara, é muita gente mandando aqui. O Wesley Viana, Campete é 10. Aí depois falou assim, é 10, 222. A Neia também tá mandando um abraço, o Tiagão aqui, o Vinícius lá de Badibacite, grande Vinícius, a Suelen também, o Tiago, né? A minha sogra é cadeirante, com 87 anos, e falou que vai exercer a cidadania para poder votar em você, meu amigo. Maravilha. Cara, isso honra. É uma das coisas mais sensacionais que existe, né? A pessoa não tem mais
obrigação de votar e aí ela faz questão porque ela acredita. Mas é Isso por essas demais, né? pessoas que a gente trabalha. Você viu o tamanho da responsabilidade, Hamilton? É muita coisa. É por essas pessoas, isso é sagrado. Esse voto de confiança a gente tem que honrar a todo momento, a cada discurso, a cada posicionamento, a cada conduta como parlamentar. Você tem que honrar essas pessoas que saem das suas casas, que vão votar, te dão esse voto de confiança e para mim isso é sagrado. Para mim isso é muita responsabilidade, não tem nem como agradecer um ato de caridade, vamos dizer assim. É caridade com toda a população, é se exercer esse civismo. Você ser patriota, você acreditar que você pode mudar o país. Tá vendo o tamanho da nossa responsabilidade? E esse é o propósito. O propósito é defender as bandeiras que a gente sabe que vai trazer melhorias para a nossa população. É defender a nossa pátria. É ser devoto a Deus, ser resignado, ser temente a Deus. Porque não somos nada. E toda autoridade, Hamilton, ela é constituída sob a autorização de Deus. E a gente exerce mais do que um mandato. Eu costumo dizer que eu sou instrumento de Deus, eu sou só o lápis. Quem escreve é Deus. É isso que eu quero, porque a gente é limitado. A gente tem imperfeições, a gente é fraco. A gente tem os erros. Deus é perfeito. E o que a gente tem que pedir a todo dia para que Ele nos capacite, para que a gente exerça essa função, o nosso trabalho, em prol do benefício daqueles que precisam, daqueles que precisam que o Estado chegue em cada lugar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lutar pela família brasileira. Pelo amor de Deus, cara, estão desconstruindo. E a família, eu não estou falando de família tradicional, não. Eu fui criado só pela minha mãe. Minha mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, ela separou e ela teve que trabalhar em 3 empregos em Votuporanga. E ela me criou pelo exemplo. Não é questão de recursos, a questão não é só de bens materiais, não. O nosso maior legado a gente deixa pelo exemplo, pelos princípios e valores que você passa de geração em geração e pelos princípios e valores que você cultiva. E é isso que a gente traz de mais precioso. Então a gente precisa hoje... Nossa liberdade está em xeque, cara. Se a gente perde uma porçãozinha pequena que seja de liberdade, são décadas para recuperar isso daí. Sim. Hoje o nosso sistema, o sistema político, ele precisa de um choque. Ele precisa de um choque de realidade. A população hoje está com medo de se manifestar. A censura é estabelecida. Eu vou citar o que aconteceu hoje. Vamos lá. Meu candidato está aqui, ó. Presidente da República, Flávio Bolsonaro. Conheço Flávio há muito tempo, conheço Eduardo há muito tempo. O Carlos esteve em Rio Preto, fui lá, dei um abraço nele. Flávio Bolsonaro. Só que olha o que aconteceu hoje. Hoje houve um cerceamento de uma candidatura, que é de um cara que eu posso não concordar com nada dele. Se fosse um cara de esquerda, eu estaria falando a mesma coisa. Porque você não pode defender a sua liberdade. Você realmente é o defensor da liberdade e da democracia quando você defende a liberdade do outro. Sim. A esquerda se apropria porque a esquerda ela defende essas aberrações porque o projeto delas não é um projeto de país, é um projeto de poder. Lula tá lá pelo poder. Ele não tem projeto de país nenhum, tanto que o país está em decadência, tanto que o país é uma tragédia de gestão. Nossa relação de dívida PIB chegou a 83%. No ápice da pandemia, chegou a 81%. Bolsonaro entregou a relação de dívida PIB a 71%. Ou seja, o que é a relação de dívida PIB? É tudo que se produz com o que se gasta. Sim. Nós estamos chegando a 83% de dívida. 10,7 trilhões de reais a gente paga. 1 trilhão de reais por ano só de serviço da dívida, que é o quê? Juros. Isso é um absurdo. Eles estão inchando a máquina. Ele faz pelos deles. Ele não faz pela população. Ele aparelhou o estado inteiro para eles mamarem nesse estado. Então o que acontece? A gente tem que defender hoje o que aconteceu. Vai voltar ao assunto. Renan Santos foi proibido de fazer campanha. Eu posso não concordar com nada dele, mas a gente tem que defender o direito constitucional dele fazer campanha, dele apresentar seus projetos. Quem vai escolher a população? Eu indico Flávio Bolsonaro, porque eu conheço, porque eu confio.
Porque tem consistência. O Flávio mesmo se manifestou contra essa decisão. A gente não pode em nenhum momento admitir censura. Eles querem censurar as redes sociais. Eles querem censurar os deputados que têm plenos parlamentares. Têm imunidade material. Sabe? Não pode ser processados por palavras, opiniões e votos. E aí tem um termo que foi inserido na Constituição de 88. Quaisquer. Isso é semântica. Eles vão contra a semântica para botar um deputado na cadeia por o que ele fala. Até onde a gente vai suportar isso daí? Como que a gente não vai, sabe, se revoltar contra, contra esse tipo de política, contra esse tipo de justiça, que pratica injustiça, que prende pessoas em razão da sua manifestação? 8 de janeiro, pelo amor de Deus. É jornalista que pega a fonte É jornalista que agora tem que entregar a fonte. Tem que entregar a fonte. Isso é o seguinte, você alimenta um monstro. Você alimenta um monstro e o chicote troca de mão. É isso que a gente não pode fazer. O monstro, você cria um monstro, você vai ter que alimentar o monstro o tempo inteiro. A esquerda acha que não vai chegar neles, vai chegar neles também. E aí vai ficar incontrolável. E aí o que acontece? Você tem, Hamilton, essas senhoras que estavam lá 8 de janeiro, que absurdo, cara. Eu conheço a Academia Nacional de Polícia, deixaram mais de 1.000 pessoas em uma quadra. Eu já dei aula, eu sou professor da Academia Nacional de Polícia. A gente não deixava os alunos lá 30 minutos, é insalubre. Deixaram 2 dias. A audiência de custódia tem que fazer em 24 horas. O processo é tudo nulo. O processo não seguiu o juiz natural. A gente tem um relator do processo que é juiz, vítima e acusador. Como que você tem? Isso é a base do direito. Como que você tem um cara que vai te julgar se ele foi vítima? Ele tá todo eivado de vício e tem gente cumprindo pena com isso daí, cara. O presidente Bolsonaro não pode se manifestar, ele é um líder nacional. Ele tá preso, ele não pode receber o filho. Ele não pode receber o Flávio, que tá como procurador, que é advogado dele. Então, cara, é absurdo que a gente tá vivendo. E aí eles são a favor da saidinha e no Dia dos Pais ele não pôde ver os filhos dele, né? Quer dizer, é uma contradição. Pois é, total, mas é pra um lado, né? Não, o outro lado pode tudo. Agora, a gente que é da direita, você não podia, por exemplo, na outra campanha, eu fiz a minha campanha e não podia falar que o Lula era amigo do Maduro. Não podia. Não podia, porque não, tava proibido. Foi o primeiro que veio. Foi o primeiro que veio no tapete vermelho. Ele tá preso lá nos Estados Unidos, que é onde ele tem que estar mesmo, porque é um narcoterrorista. PCC e CV são organizações terroristas, são organizações narcoterroristas. E são porque suprimem a ação do Estado num território. Como eu disse, 50 milhões de brasileiros vivem sob o jugo dessas organizações terroristas. 25% do nosso território está tomado. A lei são eles que estabelecem. Eu fui muito para o Rio de Janeiro subir favela na Polícia Federal. Em 2010 eu fiz um curso no Rio de Janeiro que me credenciou a poder operar nas favelas do Rio de Janeiro. E por 10 anos eu estive no Rio de Janeiro cumprindo mandados de busca, cumprindo mandados de prisão pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A gente chega na favela, a lei são eles que estabelecem, o tribunal é deles. Se um morador tem uma menina que é bonitinha, a menina é bonitinha, o traficante escolheu essa menina não tem outra opção senão servir aos favores sexuais desse traficante. Os caras têm que mandar essa menina para outro lugar. Ele pode ficar anos sem ver a filha, porque teve que mandar para outro lugar. Isso é um absurdo, essa é a realidade. A população que mora na favela, nas comunidades subjugadas por esses criminosos, que é a minoria, não aguenta mais isso. E aí sim, o Flávio defende, Derrite defende, todos eles defendem a caracterização como organizações terroristas, porque são organizações terroristas. Campeete, a gente sabe que vai ser um momento daqui 40 dias decisivo demais para o nosso país, né? E a gente sabe que você está nessa luta aí como deputado estadual, mas a gente tem uma eleição muito importante também, que é para o Senado. Sim. A gente sabe da importância que é o senador, os poderes que um senador tem, inclusive para poder tentar evitar que mais injustiças possam acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de ir até o voto. Mais de 32 milhões de pessoas não foram ano passado para poder votar. E quem não vai votar, gente, vota.
porque você vota a favor daquele que você não gostaria. Então, Pois é. você precisa votar, né? Você precisa ir para poder... A gente acabou de falar de uma senhora aqui de quase 90 anos que quer ir votar, ela quer realmente falar, não, eu quero ir, eu vou votar, então, por favor, vá, né? E minha gratidão e meus parabéns a essa senhora, que honra, né? Sensacional. Queria que você falasse um pouquinho da importância da eleição para o Senado. Bom, vamos lá. A gente vive num país democrático, um Estado democrático de direito que estabelece que tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são harmônicos, independentes entre si, mas que se regulam através de um sistema de freios e contrapesos. Sim. O Senado ele é a casa revisora de todo o projeto de lei. No governo federal a gente tem um sistema bicameral, que é o Senado onde tem os senadores, 81 senadores, a Câmara dos Deputados com 513 deputados federais, Congresso Nacional e União dos dois, presidente do Congresso Nacional, o representante máximo do Poder Legislativo Nacional é o presidente do Senado. Sim. Por que o Senado é importante? Porque dentro desse sistema de freios e contrapesos, quem exerce, de acordo com a nossa Constituição, esse freio é o Senado Federal. Ou seja, quem sabatina o ministro do STF, quem pode propor impeachment do ministro do STF, quem pode fazer toda a parte de freio contra qualquer autoritarismo. E a gente precisa de um Senado forte. São 3 senadores por estado, temos 81 senadores hoje, e a gente precisa ter a maioria para que é a única casa que vai conseguir frear desmandos dos outros poderes. Então, aqui no estado de São Paulo, a nossa chapa constituída dentro da coligação, que tem o governador Tarcísio como líder aqui em São Paulo e que tem o Flávio Bolsonaro como nosso candidato a presidente da República, apresenta 2 grandes candidatos. Um é o Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança aqui no estado de São Paulo, que iniciou essa mudança de paradigma, que apresentou muitos resultados. É um grande amigo meu, que eu tenho como uma pessoa extremamente capaz, extremamente predestinada a fazer o bem, a combater o crime, que já sofreu muitas ameaças, que tem um legado fantástico e não se intimida com essas ameaças, que foi o relator do projeto antifacção, que o governo federal mandou um projeto antifacção, que era uma aberração. O Derrite reescreveu o projeto, se licenciou aqui da função de secretário de Segurança, e reescreveu esse projeto, aprovou esse projeto enquanto deputado federal. Então tem uma bagagem fantástica, tem uma experiência de campo, como eu tenho, de rua, na segurança pública, e vai fazer a diferença. Tem coragem para fazer as mudanças, para propor as mudanças e principalmente para votar as mudanças necessárias e para colocar um freio a desmandos e autoritarismo, seja do judiciário, seja do executivo. Então é importante a gente ter um quadro muito qualificado, que é o Guilherme Derrite. A saidinha mesmo, né? Foi um dos A principais. saidinha foi ele que relatou esse projeto de lei e que conseguiu uma vitória no Congresso Nacional para que as saidinhas fossem terminadas. Por que as saidinhas não acabaram? Porque existe um entendimento na Constituição Federal que aqueles institutos jurídicos, eles não podem retroagir para prejudicar o réu. Sim. Eles só retroagem para beneficiar. Uma aberração jurídica que tem que ser mudada. E os caras falam, não, mas isso é cláusula pétrea, isso não pode ser mudado. Por que não? Eu sou legislador para quê? Tem que mudar, mas tem que mudar a Constituição. Vou mudar a Constituição. Não, tem que escrever uma nova Constituição. Que se escreva uma nova Constituição sem essa aberração. Então o Derrite é um cara extremamente qualificado. É um quadro fantástico, com certeza. São Paulo vai colocar ele como senador, ele vai fazer um brilhante papel. E a gente tem que pensar o seguinte, o senador fica 8 anos. Sim. É o maior mandato da República. O segundo nome é um grande amigo meu também, que é o André do Prado, que foi presidente da Assembleia Legislativa, que colocou os projetos mais espinhosos para serem votados na Assembleia, que participou dessa parceria com o governador Tarcísio para fazer as melhorias no estado de São Paulo. Você vê, são projetos fantásticos, por exemplo, a desestatização da Sabesp. Pra você ter uma ideia, olha só, você tem ainda hoje no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Metade da nossa população que não tem saneamento básico. Você tinha em São Paulo regiões, por exemplo, em Perus, que tinha 0 de tratamento de esgoto.
Você tem a cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, só perde para a capital, que tem mais de 1 milhão de habitantes, que tratava zero de esgoto. Com a desestatização da Sabesp, que nós votamos na Assembleia Legislativa, que o André colocou para votar, a gente conseguiu fazer com que no primeiro ano Guarulhos tratasse 32%, nesse ano já está tratando 72%, e ao final, em 2029, vai tratar 100%. Impressionante. Você antecipou a universalização do saneamento no estado de São Paulo em 3 anos. Pelo marco do saneamento, e eu estava no governo federal, estabeleceu o quê? Que o saneamento seria universalizado a todo o país em 2032. Estados não vão cumprir isso. Aqui em São Paulo nós antecipamos para 2029. Isso quer dizer que em 2029 toda torneira, todo cidadão do estado de São Paulo vai ter água potável e tratamento de esgoto, saneamento básico. Você tinha regiões, Francisco Morato tratava zero esgoto, está tratando 100%. Você tinha cidades que não tratavam, que não tinha água potável para a sua população. Você tem regiões de São Paulo que não tinha tratamento de esgoto, que não tinha saneamento básico. São Paulo, que é a maior metrópole, que tem a Faria Lima como um dos centros mais produtores, evoluídos de investimento, de consolidados do mundo. Você tem esse antagonismo. Você tem um do lado da Faria Lima, do outro lado um local que o esgoto corre a céu aberto. Isso é um absurdo e o Tarcísio mudou isso. A questão, por exemplo, que a gente sempre ouve, o Tietê e o Rio Pinheiros, ele tem que ser, tem que ser despoluído. Tal. Agora a gente consegue, sabe por quê? Porque foram 1 milhão de ligações de esgoto. Refazimento dessas ligações foi refeito. Por quê? Porque o esgoto era ligado na água pluvial. E aí o que acontecia? Vinha água da chuva com esgoto e aonde? No Tietê e no Pinheiros. Agora a gente consegue despoluir o Rio Tietê porque foi feito um trabalho de ajuste dessas ligações de esgoto. Foram 1 milhão de pessoas que foram beneficiadas. Na verdade, 1 milhão de ligações. Se você contar que em cada casa ali tem 3, 4 pessoas, são 4 milhões de paulistas que não tinham ligação de esgoto. Você tem, por exemplo, o André, que trabalhou pela desvinculação de receitas. A gente aumentou a receita da saúde. Havia um problema histórico, desde a Constituição de 89 do Estado de São Paulo, teve a Constituição de 88 que estabeleceu valores mínimos de investimento na educação e saúde, 25% e 12%. E aí o que a gente fez? Em São Paulo, em 89, na Constituição Estadual, ele levou para 30%. De lá para cá, o que aconteceu? Graças a Deus, a expectativa de vida aumentou, a saúde se especializou, então a gente tem na relação demográfica, você tem pessoas que vivem mais, precisam mais de saúde e as famílias estão tendo menos filhos. Então, você tinha que cumprir um mínimo constitucional na educação aqui, que era exasperado em 5%. Sim. O que o Tarcísio fez? Mandou um projeto de lei, a gente votou isso daí, flexibilizou esse 5%, e hoje a gente consegue jogar esse 5% na saúde. Hoje você investe, e foi os melhores orçamentos para a saúde foi agora. Foi aí que o Tarcísio conseguiu construir, reativar 8.400 leitos, que equivale a 42 hospitais. Foi aí que o Tarcísio conseguiu estabelecer o SUS paulista, que paga 4, 5 vezes o que paga um procedimento do SUS nacional, como eu falei. Então foi aí que ele conseguiu salvar as filantrópicas. Eu fui, por exemplo, na Santa Casa de Novo Horizonte. O provedor lá falou, o SUS paulista salvou a Santa Casa de Novo Horizonte. Por quê? Porque a gente produz, a gente trabalha. E quanto mais você produz, mais você recebe. Você tem o IGM, o Índice de Gestão Municipal, que também entrega um recurso lá para a cidade que produz em saúde. Então você tem incentivos às pessoas, o quê? A classe médica, as filantrópicas, a produzir, a atender mais, a atender com qualidade. É por isso que a saúde de São Paulo é esse sucesso. E tudo isso teve a participação do André, o maior programa habitacional da história de São Paulo. Passou pela Assembleia Legislativa, o André colocou na pauta. Então, o André hoje se lança e é candidato ao Senado. Então, essas duas pessoas têm o apoio do Tarcísio, têm o apoio do Flávio Bolsonaro e têm o nosso apoio. São esses 2 nomes que a gente leva. Derrite, que tem o número 111, o André do Prado, que tem o número 222. Lembrando o seguinte, que você vota em 2, tá? Isso que é bom esclarecer. É bom esclarecer, porque é o seguinte, são 3 no estado de São Paulo, né, que pode ter, mas você vota em 2 para esse ano. Então, você pode votar nos 2, leva aquela colinha para você não esquecer,
já anota os números para você colocar. Então é para presidente, você vai votar também para governador, 2 senadores, deputado estadual e deputado federal, tá? São 6 votos. Então, para poder já, para depois não, e tem a ordem também, para depois não anular o voto, para não ter esse perrengue aí. Exatamente. Campete, a gente falou, fez um resumão de tudo que você fez, um pouco daquilo que você fez aqui para nossa região. E vira e mexe, a gente sabe que essa perseguição acontece de todos os lados, e principalmente quando é uma pessoa de fé. E recentemente a gente viu que até você dentro de uma igreja, né, já acontece um monte de coisa que fala isso. Cara, tem que realmente amar muito para poder levantar, pedir realmente para que Deus possa abençoar para poder fazer o trabalho, porque é muita coisa, né, cara? É muita pancada, né? Mas a gente tá preparado. Eu fui forjado na pressão e para atuar em circunstâncias adversas. Então, você vê, os absurdos não param por aí. E, por sinal, quem que entrou com ação contra mim? Candidato de esquerda. Eles, tudo que é de Deus ofende, parece. São defensores da liberação do aborto, são defensores da liberação das drogas, são contra a vida, são a favor da criminalidade. É tudo que a gente combate, eles são a favor. E não foi diferente nesse episódio, né, Milton? Eu fui... Você vê que coisa, né? Eu fui lá para receber uma bênção. Primeira vez que eu fui na igreja. Eu não conhecia o padre Ernesto. Estou até antecipando aqui minha defesa, mas tudo bem. Eu fui na igreja receber uma bênção para consagrar minha campanha a Deus. E aí tava lá com a minha família, eu, minha esposa, meus filhos. Várias pessoas o padre chamou no altar e tal, não fui só eu. E aí o padre me chamou, deu a bênção, me fez um pedido, eu não sabia de nada disso, eu nunca destinei uma emenda pro padre, não fiz promessa de nada. E ele falou, olha, eu tenho uma obra e queria te fazer um pedido, fez o pedido. Foi isso que ensejou essas pessoas que não tem, que parece que se ofendem com as coisas de Deus. O padre faz um trabalho fantástico, eu nunca destinei emenda, não prometi emenda para ele, mas gosto de conhecer os trabalhos. Porque se o Estado chega num lugar desse e prestigia uma instituição dessa, é o Estado que está fazendo um bem para a população. Exatamente. Faz um trabalho com moradores de rua, com toxicômanos, com pessoas que estão entregues à própria sorte. Mas isso ofende o pessoal da esquerda. Isso ofende. Não, se o dinheiro fosse para qualquer... Marcha da maconha. Não, tá ótimo. Ó, prometeu mandar dinheiro pra Marcha da Maconha. Não prometi nada, mas se o cara chega lá e fala isso daí, olha, não, Marcha da Maconha pode, né? Agora o cara entrou com uma ação e o pior, ele colocou o padre como réu. Isso é lamentável, cara. Tudo que fala de liberdade religiosa, eles atacam. A gente tem que poder professar a nossa fé. Tem que poder professar. Eu não imaginava o que o padre ia falar. O padre, numa questão lá descuidada, falou assim, olha, a gente queria que quando o senhor fosse eleito ajudasse nossa obra. Eu não falei nem que sim nem não. A gente sabe das restrições eleitorais, eu não me pronunciei. O cara teve o trabalho de vir entrar com uma ação, de pegar um vídeo e colocar isso daí, entrar com uma ação contra mim e contra o padre. Olha o absurdo, 300 pessoas numa igreja de bairro. Tudo isso que a gente fez, olha só o tanto de gente que beneficiou com o nosso trabalho. Aí o cara vai numa igreja, porque eu tava lá, quietinho para receber uma benção. Mas eles são assim, desde o Lula até toda a estrutura da esquerda, eles são puro ódio, rancor, perseguição, vingança, o que estabeleceu no país nesses 4 anos, e graças a Deus, passou rápido, poderia ter sido muito pior. Nosso país está quebrado, está arrebentado, a economia está em frangalhos, é um desespero total. Hamilton, 2027, o governo federal não tem dinheiro para fazer R$1 de investimento. R$1 de investimento. E os empresários estão tudo desesperados. Desesperados. Você tem, que vai vir de imposto. Você tem 78 mil empresas em recuperação judicial. 80 milhões de brasileiros são inadimplentes. Aí sabe o que eles fazem? Eles criam um programa lá, sei lá como é que chama essa merda desse programa dele, sei lá, atualiza, revalida, sei lá como é que chama. Desenrola. Essa palhaçada aí. Cara, o cara endivida o brasileiro.
O cara arrebenta o brasileiro. Aí ele pega um programa que vai tirar dinheiro do FGTS do brasileiro para pagar a conta e fala que ele tá dando. É uma coisa, o cara quebra tuas pernas e depois te dá uma muleta. Cara, é um absurdo. Esse governo é uma tragédia. É um governo onde a corrupção é institucionalizada, onde os escândalos estão aí. Sabe? Então, a gente tem oportunidade agora, e é muito sério isso, amigo. Sim, sim. A gente precisa mudar, a gente precisa tirar o mal maior do nosso país, que se chama PT. Isso é um mal, isso é uma tragédia. Não tem um governo deles em que não há corrupção, em que não há incompetência, em que não há um inchamento do Estado, um inchaço do Estado para prestigiar os aliados. Olha essa mulher agora, essa Roberta Luxinger. O Lula foi na sabatina dele, ele só mentiu o tempo todo. Eu nunca vi essa mulher. Tá lá, enquanto ele tava falando, o pessoal tava colocando fotos dela com ele. A mulher que é aliada do Lulinha, que exercia um tráfico de influência explícito, que recebia 300 mil por mês do careca do INSS. Você, Chefe do gabinete. que teve o chefe de gabinete, que a piada é pronta, né? Que chama Marcola, não podia ter outro nome. Cara, você que teve o seu benefício lá desviado. Você que é aposentado, que precisa do dinheiro para comprar seu remédio no fim do mês, para pagar um tratamento pro seu neto. Esse dinheiro que você merece, você trabalhou sua vida inteira, você deu o seu suor ao nosso país. É tão ardiloso, é de uma maldade tão grande, você roubar os velhinhos do INSS, 6 bilhões em roubo, e aí ele fala, não, eu devolvi o dinheiro. Devolveu metade. Não, ainda falou tudo que foi roubado foi devolvido. Não foi devolvido, foram 3 bilhões. Assim, ele falou, roubado. mas ele mente, que ele nem sente, é um mentiroso contumaz, e isso é reproduzido. Quer saber uma mentira? Quando as pessoas reproduzem, o Lula foi inocentado. Onde que ele foi inocentado? Descondenado. Né? Ele foi uma manobra jurídica para tirar ele da cadeia. Ele foi descondenado, ele foi condenado por 3 instâncias, com provas sobradas. Vamos fazer uma analogia? Vamos lá. É a mesma coisa para a senhora e para o senhor que está me assistindo. Um cara estupra uma mulher em Catanduva. E aí, não sei por que cargas d'água, a Polícia Federal investiga em Rio Preto, ele é processado pela Justiça de Rio Preto. Aí se descobre, não, ele tem que ser processado e julgado em Catanduva. E aí extingue-se o processo. Ou seja, a pergunta que eu faço, o estupro deixou de existir? O crime deixou de existir? Óbvio que não. É uma manobra processual. E aí, mas por que ele não foi processado depois? Porque um instituto chamado prescrição incidiu. O que é prescrição? É perda do direito de condenar uma pessoa, de julgar uma pessoa. E isso foi tudo arquitetado, gente. Não caia nessa. Lula é inocente coisa nenhuma. Ele foi condenado por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, por organização criminosa, e tinha que estar cumprindo pena. E tem mais, hein? Se fuçar direito aí, vai achar motivo para condenar de novo. Só que a gente precisa tirar esse mal maior, essa nuvem de gafanhoto, essa manada de javaporco chamado PT esquerda do poder. Porque onde eles passam, eles destroem tudo. E é você que paga tudo isso. É você que, se não votar direito agora no dia 4, você vai ficar 4 anos tendo os reflexos desse erro. Campete, queria, antes da gente fechar aqui, cara, agradecer demais, né, você ter tomado um tempinho para poder vir aqui. Eu sei que a sua agenda tá corrida, viajando para todos os lugares, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, assim. A gente sabe que é um trabalho árduo, a gente sabe que é uma coisa que às vezes a gente fica longe de casa, né, principalmente nessa época de campanha, família e tudo mais. Você conhece gente demais, você vai até as cidades, vai conhecendo as histórias, as pessoas. Antes da gente entrar aqui, conheceu a história de um casal sensacional que já teve aqui. Exatamente. Emocionante. Quando você me presentearam um pouco. Presentearam com um terço, né? Um terço fantástico. Depois acho que ele vai postar as fotos nas redes sociais. Isso, vamos postar. Vocês acompanhem. Quando você vê que a gente vê nesses tempos, né? Às vezes a pessoa fica 8 anos, 10 anos, 15 anos e ela não consegue apresentar nada do que ela fez, né? Nada do que ela foi feita. A gente falou aqui que em pouco mais de 2 anos,
tudo aquilo que o Campete já fez, pode entrar aqui, tudo aquilo que o Campete já fez aqui para Rio Preto, para nossa região e tudo mais. Tá recebendo aqui, ó. Isso aí é feito por ela mesmo, tá? Exatamente. Ela que pessoal, fez. Terço fantástico. E aí, pelo José Marcelo, são pais do José Marcelo, que o José Marcelo tem uma doença A rara. Duchenne, né? Exatamente. E eu sou defensor das causas dos raros. Tem a Casa Hunter em São Paulo, que é conduzida pelo Tony Dyer, um grande amigo, que tem esse propósito de trabalhar pelos raros, pelas aquelas crianças com doenças raras. E assim, aqui no estado de São Paulo, são mais de 40 mil. Então, a gente abraçou essa causa e, juntamente com o meu amigo Tomé Abduch, que é candidato Sim. a deputado federal, que faz uma dobrada comigo também, e nessa causa aí é muito fantástico. O número dele, até, se quem conhece o Tomé, procure o Tomé Abduch nas redes sociais, é um cara fantástico, é a pessoa que colocou o Brasil nas ruas, Sim. é o coordenador do Nas Ruas, o número dele é 1001, e procure lá, Tomé Abduch, você vai ver a história dele. Ele me apresentou o Tony, me apresentou os raros, a Casa Hunter, e a gente vai continuar juntamente com o Tomé nessa proposta de trabalhar, de trazer inovações legislativas e principalmente buscar a solução, os medicamentos para essas pessoas que precisam, né? Eles me deram esse presente aqui, esse terço que eu vou levar onde eu estiver, e a gente vai encaminhá-los eles ao Tony, e vamos fazer essa campanha para que o Zé Marcelo, ele corre quanto tempo. Sim. O medicamento é caro, são 16 milhões de reais, mas já quero aqui firmar meu compromisso em ajudar no que for possível, em campanha, o que tiver à disposição, porque são muitas pessoas que precisam do nosso trabalho, que precisam da nossa atuação. E aí deixar um abraço pro Tony, que faz um trabalho fantástico lá na Casa Hunter. Então, esse é o contexto que o Hamilton falou, e força, vai dar tudo certo. O Zé Marcelo vai conseguir esse medicamento, vai ter uma vida muito feliz. Várias famílias, né, que eles têm uma rede ali que realmente valem muito a pena. O que eu ia te falar era exatamente sobre isso, né, do resultado. Quando a gente vê que você vai até o governador, o prefeito, o vereador pede para você um recurso, você conversa, o governador libera, uma obra começa a construir. Aí a gente, quando você sabe que uma pessoa que está lá na Santa Casa agora, que ela está fazendo um exame num aparelho que você ajudou a trazer. Você vai em Votuporanga, o hospital que está sendo construído, principalmente em relação a crianças e tudo mais, que toca o coração. Uma obra que pode acabar, né? Pode não, vai acabar com as enchentes em relação às coisas que acontecem aqui em Rio Preto, numa avenida. E tudo mais que a gente faz em relação, que você faz em relação a poder ajudar as pessoas. Na hora que você vai dormir, cara, que você fala assim, pô, em relação à saúde, em relação à infraestrutura, aquilo que a gente está fazendo, o resultado, tenha a sua marca, o seu trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque... Isso é bênção. Só agradeço a Deus por ter me usado de instrumento. Não sou eu, não. É Ele, o propósito é dele. E não tem nada mais gratificante do que, através do seu trabalho, você mudar a vida de uma pessoa. Você mudar a vida através de uma pessoa que é salva na neurocirurgia, de uma pessoa que tem um procedimento menos invasivo, porque o microscópio salvou a vida dela de um tumor, de um coágulo. É uma pessoa que não vai ter a sua casa alagada porque a avenida joga toda a água para dentro da sua casa, de uma criança que vai ter um tratamento humanizado, do esgoto que chega na casa de alguém, o saneamento que chega na casa de alguém, o esgoto que não vai correr mais ali ao céu aberto, você poder trazer segurança, contribuir com a segurança pública, contribuir lá no Águia, que combate a criminalidade, mas também transporta órgãos, também traz a vida de volta a outras pessoas. Quase 100 cidades, né? Então, assim, não tem nada mais gratificante que isso. Isso é o melhor prêmio, a melhor resposta para o que a gente faz. Isso é um incentivo. Isso é Deus dizendo para a gente assim, você está no caminho certo.
E fazer isso é algo que é a propósito. Não entrei na política, não sou político, não entrei na política para ficar rico. Eu não faço nada em meu benefício, eu não quero, eu não tenho grandes ambições. Eu poderia ficar na Polícia Federal, que foi o sonho da minha vida. Sim. Eu sonhei em ser policial federal, não sonhei em ser político, não. Eu tô em político por propósito. E hoje eu sei que eu posso fazer muito mais na política do que como policial federal. Hoje eu posso mudar a vida das pessoas. É isso que eu quero para minha vida agora. Mesmo que a gente fique longe da convivência familiar, mesmo que a gente tenha que se expor a viagens, a riscos, mesmo que a cada fala nossa vá ao encontro do que... ou vai de encontro ou contra aquilo que os criminosos querem, o terror que os criminosos querem estabelecer, eu não tenho medo, não. Minha vida inteira eu lidei com esses caras, com esses demônios aí. Pra mim não tem problema nenhum, eu vou continuar combatendo. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu estiver lá, enquanto Deus me usar como instrumento, eu vou estar combatendo essa criminalidade, eu vou estar combatendo esses caras que infernizam a vida de quem merece ter sossego. Eu fiz isso minha vida inteira, eu perdi aniversário de filho, eu perdi finais de ano, trabalhando, combatendo a criminalidade. E não ligo se tiver que ficar o tempo que for longe de casa para poder estar próximo da população, para poder pegar uma demanda ali. Muitas vezes a gente está no evento, o Tarcísio faz muito isso. Ele chega nos eventos, ele vai cumprimentando todo mundo. E nesses momentos surgem as demandas. Nesses momentos surgem os pedidos. E às vezes ali no mesmo local acontece. Teve uma questão um caso desse em Cosmorama. A gente estava numa formatura, num evento de formatura do Caminho da Capacitação, que é um programa muito bem coordenado pela primeira-dama, que está dentro do contexto do programa de superação da pobreza do Estado de São Paulo, que é um programa inovador, que eu tive um presente do Tarcísio, do André do Prado, que me colocou como relator desse projeto de lei, que é um programa, em síntese, assim, que não aprisiona as pessoas através do benefício, como o Lula faz. Lula aprisiona as pessoas com Bolsa Família, Lula aprisiona as pessoas com pé de meia. Eu falo que aprisiona, ele sequestra porque ele não dá a porta de saída, porque ele não qualifica e não reinsere a pessoa. Dependente disso, né? Pois é, dependente porque eles precisam de voto. Porque ele mesmo falou que a pessoa começa a ter progresso, não vota mais no PT. E não vota mesmo, porque quem se esclarece não vota na esquerda. E aí o que acontece? Eu sou relator desse programa. Tive esse presente do Tarcísio. É um programa inovador, que qualifica a pessoa, que faz um diagnóstico na família e que encaminha, que o Estado entra na família da pessoa. Se a criança precisa de uma creche, é encaminhada. Se alguém é alcoólatra, é encaminhado para recuperação, ou toxicômano, é encaminhado para sua recuperação. Se não tem trabalho, vamos qualificar. E aí tem esse programa do Caminho da Capacitação, qualifica, e depois tem um programa Trampolim que faz essa conexão. Traz a oportunidade, a qualificação. Então você reinsere a pessoa no mercado de trabalho e aí você dá autonomia para essa pessoa. Não tem nada mais gratificante do que a pessoa trazer o próprio sustento à casa dela. Dignidade. Você tem autonomia, e aí o que acontece? A pessoa não fica dependendo do benefício. Esse benefício, ele é concedido através do cumprimento de metas, que os agentes de superação levam esse cumprimento de metas. Então passei pelo programa assim, que é o programa que é medido pela sua eficácia pela porta de saída, não a porta de entrada. Então o que você faz? Você dá autonomia para essa pessoa vai conseguir seguir a sua vida através do trabalho, como você disse. E aí o que acontece? A gente estava num desses eventos de formatura que eu patrocinei. Sim. Eu sou um dos patrocinadores, um dos deputados que patrocinam com indicação de emendas para que a primeira-dama Cristiane consiga estabelecer e exercer esse trabalho fantástico. E aí, nesse dia, o Tarcísio viu uma demanda lá em Cosmorama: a gente precisa de uma escola estadual aqui. E estava o prefeito lá, falou: não, a gente tem condição de de doar um terreno, já tá, a gente consegue fazer doação. Foi tudo feito lá, o Tarcísio me chamou junto com o prefeito, falou: Campete, toca esse projeto comigo. Eu falei: toca, governador. Então, o prefeito, o Campete que vai tocar isso daqui, ele já anunciou naquele momento. E aí isso tá tramitando já no governo estadual. Cosmorama vai ter mais uma escola estadual. Então ele pegou a demanda naquele momento e já entregou. Isso é entrega de resultado. Por exemplo, só pra gente concluir mais um caso que é um caso emblemático. O governador Tarcísio, SP 461, Péricles Bellini, Votuporanga. Tá.
há mais de 20 anos, os governos anteriores prometiam fazer terceira faixa. É uma rodovia que é conhecida como rodovia da morte. Liga lá, Votuporanga, Cardoso, tem a subida da morte que matou muita gente. Eu perdi amigos naquela rodovia. Há mais de 20 anos era prometido. O governador Tarcísio, na campanha, quando a gente foi em 2022, setembro de 2022, um morador trouxe de Cardoso e falou, olha, eu não aguento mais, a gente não aguenta mais ver gente morrer, governador. O senhor, por favor, olhe para essa rodovia, a gente precisa de uma terceira faixa, a gente precisa de sinalização, a gente precisa, as ultrapassagens são muito perigosas, tem poucos trechos de ultrapassagem. O Tarcísio falou, se eu sendo eleito, nós vamos fazer essas melhorias, vamos fazer a terceira faixa, vamos duplicar em Votuporanga. E quando ele foi eleito, ele entregou 190 milhões de reais, a rodovia está sendo feita lá agora. É isso, e a gente tem várias questões, o Rodanel vai terminar, já terminou, falta só uma parte lá para concluir o Rodanel. A terceira pista da Imigrante já está praticamente, já vai ser licitada. Imagina, aqueles condicionamentos na descida lá para a praia. Vai ter a terceira pista aqui em Rio Preto, a Washington Luiz. Sim. As obras de terceira faixa, de marginais, quem que fez isso? O governo estadual, o Benini, que a gente chegou e falou, Benini, a gente precisa acelerar. Eu falei com o Benini, eu trabalhei com o Benini lá em Brasília, que é o secretário aqui de Parcerias e Investimentos. Eu já conhecia todo mundo, eu conheço o Benini, eu conheço a Natália, que é secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, eu conheço o Codelo do DR, mas não de conhecer de agora, de trabalhar lá atrás, lá em Brasília, eles eram todos do Ministério da Infraestrutura. Então, todo esse conhecimento que eu trago, essa amizade com o Tarcísio, ela é utilizada para a gente trazer esses benefícios. Nós trabalhamos todos conjuntamente para reverter imposto em recursos, em benefícios para a população, em obras, em UPAs, em hospitais. E é esse o nosso propósito. É dessa forma que eu quero exercer essa missão de Deus comigo. E eu não tenho mérito nisso, não. É mérito de Deus, é o retorno à população. Eu sou só usado. Esse é o propósito, é continuar sendo usado para servir a nossa população. Ô, Capete, ó, não vai dar pra gente ler todas as mensagens que muita gente mandou. O Shibuya tá mandando aqui, ó, diz que você está no caminho certo, os benefícios para a vida das pessoas carentes, sem a proteção deixa eu mandar um abraço para Américo de Campos. Américo de Campos, a minha primeira votação me deu 27% dos votos. A Sueli, o Belila, o Rafa, que é o prefeito lá, aqui, são irmãos, e a gente conseguiu levar lá para Américo de Campos energia elétrica, luz, a um bairro que estava há 40 anos esperando isso. E eu fui lá confraternizar com os moradores, é um bairro de periferia lá, que hoje eles têm energia elétrica, a energia está chegando, tem iluminação, gente, isso é básico. E o Rafael e os vereadores lá de Américo de Campos trabalham em conjunto, conseguiram, através de um trabalho nosso também, de uma emenda, levar a iluminação. Eu fiz questão de ir lá confraternizar com os moradores, foi uma festa. Esse é o trabalho que a gente fica orgulhoso e que é satisfatório, entendeu? O pessoal tá falando aqui pra você poder trabalhar depois pra levar o metrô pra Hermelino Matarazzo. Ah, sim. Que já o pessoal tá cobrando aqui também. Não, mas vai. Mas vai, você vai, o trem Intercidades vai ligar São Paulo, Campinas, depois o trem intermetropolitano lá, sim, que vai ligar Campinas a toda a região de Jundiaí. Isso daí é projetos que o Tarcísio, ele vai entregar toda essa malha ferroviária, ele não vai ser mais governador. Só que a gente tem que trabalhar, esse é o nosso propósito, é o que o Tarcísio nos ensina. A gente tem que, e o que o Bolsonaro ensinou ao Tarcísio, a gente tem que trabalhar para deixar legado para as próximas gerações, não para as próximas eleições. É isso que a gente tem que fazer. E o Tarcísio está deixando São Paulo preparado para 20, 30 anos de progresso. Entendeu? Então é dessa forma que a gente quer. Por isso que eu sempre falo para as pessoas assim, eu sei que o Brasil tá complicado, mas a gente tem uma sorte muito grande de estar aqui em São Paulo, né? Campete, mais uma vez, muito obrigado, cara. Que Deus possa abençoar aí essa jornada sua com muita saúde, sabedoria, cada vez, principalmente, né, cada vez mais bênçãos na sua vida, proteção para você, família. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas, 2 anos e pouco, quanta gente aqui que mandou recado hoje, falando que alguma coisinha, são mais de 120 cidades onde o Campete foi até lá e ajudou através dos recursos do governo estadual. Toda a sorte do mundo na campanha, estamos juntos por aqui sempre. Fique à vontade aí para você as considerações finais,
falar de número, falar de voto. Manda ver, meu irmão. Bom, aqui é agradecer mesmo a todos que nos assistiram, que nos prestigiaram aí através das mensagens. Dizer que a gente tem um momento muito crítico, muito importante. Há 4 anos a gente teve uma notícia muito ruim, muito desanimadora para grande parte da população, que foi a eleição do Lula e de toda a esquerda, que, como a gente dizia lá atrás, era uma ameaça para o país, uma ameaça que se tornou em destruição, que se tornou em economia em frangalhos, a segurança pública a pior da história, os estados onde eles governam, como Ceará, Piauí, Bahia, estão dominados pelas facções criminosas. A gente tem o nosso poder de compra, diminuiu a inflação nas alturas, os juros, a taxa Selic chegou a 14%, na época do Bolsonaro era 2,5%. Hoje a gente tem o maior juro real do mundo, que é 9,18%. Então a gente está sobrevivendo, a população está sobrevivendo, não tem picanha, não tem cervejinha, Nada. não chegou nem abóbora. Nem isso. Então, assim, a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa tirar esse mal maior que impregnou o nosso país, que se chama Lula e o PT. A gente tem que tirar de qualquer jeito esse pessoal. E isso, pessoal, presta atenção. A gente tem que votar contra esse pessoal em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Contra os parlamentares do PT, não eleja esse pessoal, pelo amor de Deus, que eles destroem onde eles entram. E aí a nossa proposta nós somos de direita assertiva, posições definidas, a defesa da liberdade religiosa, cumprindo os propósitos de Deus, pátria, família, nossa liberdade que está tão mitigada, a gente tem que voltar a ser livre para dizer o que a gente quer, para professar a nossa fé, para realmente ter a repercussão daquilo que é mais do que está na nossa Constituição, que é o direito natural nosso. E para isso, a nossa proposta como o Hamilton falou, a gente vai votar 6 vezes. E é muito importante que a gente siga essa ordem. A gente vai votar primeiro no deputado federal, são 4 números. Olha, gente, eu tenho várias opções aí de pessoas que trabalham aqui pela nossa cidade. Eu quero agradecer o meu partido Republicanos, que me dá a oportunidade de vir à minha reeleição. Agradecer o presidente do meu partido, que é o Marcos Pereira, que é o número 1010. Ele está com candidato à reeleição a deputado federal. Tem outros nomes, como eu disse, Tomé Abduch, 1001. Tem o Mota aqui que trabalha por Rio Preto, 2244. Tem o Bilinski, 2247. A gente tem pessoas da nossa região que representam muito bem a nossa região. Então, escolha entre esses candidatos. Eu acho que vocês têm que pesquisar mesmo o candidato e ver aquele que se adequa, que reproduz aquilo que vocês pleiteiam aí em ser o seu representante. Votado nesses 4 números de deputado federal, a gente passa a deputado estadual e eu peço o seu voto, 10222, é fácil lembrar. É 10 que é o Tarcísio, 222 que é o número do André do Prado, que é o 22, é o número do Bolsonaro. Então eu fiz questão de escolher esse número, então peço seu voto para deputado estadual, são 5 números, 10222, Danilo Campetti. O terceiro voto é o senador 1, que eu peço o voto no Guilherme Derrite, é muito fácil. Senador 1, 111, 111. Senador 2, o André do Prado, foi o presidente da Assembleia e deixou um legado fantástico aqui na Assembleia Legislativa, com vários progressos para o nosso estado. Enfrentamos temas difíceis, espinhosos, mas que ele teve coragem de enfrentar e hoje é um nome fantástico para a gente votar para o Senado, que é o André do Prado, vamos lá, senador 2, número 222, tá aqui. Comigo aqui, junto ao Tarcísio e André do Prado, você tem o governador e o senador. Aí o quarto, aliás, o quinto voto é para governador do estado. É importante que você vote no 10 para que Tarcísio continue a fazer esse trabalho exemplar aqui para São Paulo. E para presidente Flávio Bolsonaro, número 22, para a gente arrancar esse pessoal do PT lá do governo federal, e para que o país volte a crescer. Nosso país é muito grande. Se você mexer as alavancas necessárias, o país vai voltar a crescer, o país vai voltar a ser... Você vai poder voltar a ter o seu poder de compra, vai poder ir no supermercado e comprar o que você quer com o salário que você recebe, inclusive a sua picanha e a sua cervejinha. Não caia na fraude de novo.
que o Lula te prometeu e não entregou. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, é o seguinte, gente. Governador é 10, presidente é 22. Na outra eleição, muita gente votou confundiu, governador 22. Colocou Então 22. a gente precisa fazer essa ressalva, porque o Tarcísio é número 10 e o Flávio, presidente, 22. Então essa é a ordem. Eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês, Hamilton. Muito obrigado pela oportunidade. Junto, meu irmão, sempre. E perdoem o meu atraso, eu estava em agenda, mas um papo fantástico, uma conversa franca, e a gente não tem que ficar em cima do muro. É isso aí. Né? Porque quem está em cima do muro tem aquela história, né? Deus e o diabo falando, né? Bom, O muro já é do diabo. O muro né? já é do diabo, né? Eu tenho posições definidas, eu vou brigar por essas posições. Se você concorda com o que eu disse aqui, com as pautas que eu defendo, com os propósitos, os princípios e valores que eu defendo também, e que a gente tenha um governo, parlamentares íntegros, parlamentares que defendem a população e que defendem aquilo que é bom para o cidadão de bem, que são as pautas da direita. Então siga essa linha. E para deputado estadual, Danilo Campetti, número 10.222. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Sensacional, né? Que bate-papo, cara. Que aula aqui sobre política. Agradeço você que ficou com a gente até agora aqui ao vivo. Mandar um abraço aqui ao Cristiano, todos os assessores também. O Leonardo, um abraço a todos aqueles que fazem parte dessa família Campetti também. Sempre extremamente atenciosos. Próxima segunda-feira é feriado, mas estaremos aqui ao vivo a partir das 21 horas, tá? Só uma ressalva, deixa eu falar pra... Hoje eu vou pra casa. Minha esposa Vanessa, que eu amo, meu filho João Otávio, minha filha Maria Clara. Hoje eu chego em casa. Aê! Ó, lembrando que próxima Obrigado por tudo. Estaremos de volta aqui então, a partir das 21 horas. Família Filmix, valeu. Deus abençoe vocês. Mês de agosto terminando, que tenhamos aí um mês de setembro abençoado, cheio de coisas boas, e muito obrigado pela sua companhia. E a galera do chat, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhe esse episódio para todo mundo aí que acompanha, para que a galera possa saber um pouquinho mais sobre o Campetti e o trabalho dele. Valeu? Deus abençoe vocês, até a próxima semana. Foi!